O neurofeedback, Fernanda, é um treinamento que você faz do seu cérebro. É como se você fizesse um exercício. Mas de que forma? Você faz uma leitura do seu cérebro em tempo real, um equipamento lê as suas ondas cerebrais e mostra para você numa tela de televisão enquanto você está vendo um filme, assistindo um filme ou um jogo. E quando essa leitura do seu cérebro não é adequada, a imagem fica um pouco distorcida, ou senão o joguinho para de funcionar. E o cérebro, com a inteligência que ele possui, ele vai se autorregular e ele vai melhorar aquela imagem, e assim ele vai se exercitando e vai percebendo que a forma adequada de funcionar é aquela adequada para aquele cérebro, né? E onde você descobriu essa técnica, de onde ela veio, como que você buscou esse ensinamento? Na verdade, eu há mais ou menos 12 anos senti necessidade de achar uma alternativa não medicamentosa para déficit de atenção. Eu, como mãe, via que precisava, não era possível que você tem que submeter uma criança a Ritalina, remédios fortes, assim. E naquela época eu não encontrei o neurofeedback aqui, encontrei na internet. É uma técnica que está sendo desenvolvida nos Estados Unidos e na Europa há muito mais tempo. Mas aqui não tinha. E, enfim, o tempo passou e assim que os meus filhos cresceram, foi a primeira coisa que eu fui atrás. E eu fiquei fascinada com a gama de coisas que o neurofeedback pode ajudar, sem a medicação. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é muito usado para veteranos de guerras que têm problemas de sono, que têm problemas de pânico, de estresse pós-traumático. Você pode usar com atletas que querem melhorar a atenção e a concentração. Pode ser usado para executivos também que querem melhorar a performance, o desempenho. Pessoas que vão fazer vestibular, pessoas que estão fazendo tratamento às vezes de câncer, a quimioterapia, que tem mal-estar, que tem pensamentos negativos, pânico. É uma gama impressionante, porque o desequilíbrio do cérebro da gente acontece e os sintomas vêm de várias formas. É insônia, é enxaqueca. E assim você regulando, você às vezes percebe que você vem procurando com uma queixa, mas na verdade você está resolvendo uma série de outras coisas. Peraí, eu vim com a queixa de sei lá, bruxismo ou de ficar muito ansiosa. Mas peraí, eu estou dormindo muito melhor, eu não estou comendo compulsivamente, eu não estou... Porque o cérebro vai se equilibrando. Nem sempre a nossa queixa se basta. Às vezes é uma consequência de uma série de outras coisas. Trata muito mais os sintomas que nos incomodam do que algo em si. Exatamente, exatamente. E é incrível, algumas pessoas começam o treinamento tomando uma medicação e elas percebem que elas podem ir diminuindo. Isso, lógico, é feito com o médico que recomendou, que deu a medicação, é feito um trabalho a dois, mas assim, é totalmente possível você deixar a medicação de lado. Na sua experiência clínica, né, com certeza você já deve ter visto as pessoas melhorarem e terem desempenho muito melhor, né? Então, além de tudo isso que você falou, tem também questão de vícios, né? Tem outras questões que também o neurofeedback pode contribuir? Nossa, exatamente. Essa questão do vício, por exemplo, Fernanda, o vício em si, toda aquela questão que a gente já conhece do corpo exigir aquele produto que não está mais entrando, isso existe, mas a força de vontade é essencial. E o neurofeedback fortalece a força de vontade, faz com que seja mais fácil a batalha. Por isso que eu mencionei, por exemplo, algumas pessoas que estão num tratamento ou querem fazer uma dieta, elas fortalecem a força de vontade, fortalecem o foco que elas têm que ter num tratamento. E isso ajuda muito, ajuda demais. Assim, parar de roer unha, os vícios que também atormentam hoje em dia a nossa sociedade. E é uma gama
de tratamentos que você pode fazer. E existe, assim, algum número de sessões fechado ou cada pessoa precisa de um número exato conforme a sua reclamação? Olha, dependendo do sintoma que a pessoa, da queixa que ela vem, eu recomendo fazer um teste inicial. Alguns casos não precisa fazer esse teste. Outros, até para a pessoa poder ver depois de 20 sessões do neurofeedback como foi o desenvolvimento dela. Então é um teste que mostra a atenção dessa pessoa, como está comparada com pessoas daquela idade, homens ou mulheres ou crianças daquela idade, como que está o controle de impulsividade dela, como que ela funciona sob estresse, como ela funciona e rende, qual é o rendimento dessa pessoa quando ela está num trabalho rotineiro, como que é o rendimento dessa pessoa, como é a reação dela quando ela comete um erro, se ela consegue focar ou não. Então, quando a gente faz esse teste, na avaliação, depois de 20 sessões, geralmente a gente refaz o mesmo teste. E aí a pessoa vê no papel o resultado, sabe? Você sabe, tem pessoas que não gostam de conversar, elas vêm aqui, elas precisam ir dizendo para mim como os sintomas vão melhorando. E algumas não gostam de ficar conversando, e eu percebo isso e eu vou trabalhar aquela área de sociabilização da pessoa e é incrível. Isso muda depois de um tempo, ela sente vontade de falar e começar a conversar. E um dos sintomas, às vezes, é alguém que não gosta de socializar também. Tem que trabalhar isso também. Tem que trabalhar isso também. E aí essas pessoas veem no papel o resultado. E isso é uma coisa palpável e às vezes necessária pra gente, para não ficar só no ficção. Ah, resolveu, não resolveu. Você vê no papel como, poxa, eu tinha dificuldade de controlar minha impulsividade. Né? Você faz o primeiro teste, é esse o resultado, depois de 20 sessões você vê. E lógico, o principal é na tua vida você vê, não no teste, mas o teste ajuda. Ajuda a comprovar, digamos assim. E quando a gente utiliza o aparelho, que ele vai, digamos assim, colocar essas ondas em equilíbrio, tem algum tipo de dor? A gente sente alguma coisa? Não, nada. Na verdade, você coloca... O meu aparelho é muito simples. É um aparelho que você coloca eletrodos na cabeça. São vários pontos, né, conhecidos universalmente na cabeça. E você começa com 2 eletrodos, 3 na verdade, em 2 dos pontos principais. E o meu equipamento vai fazer só a leitura das ondas cerebrais. Eu não estimulo, eu não coloco nada na cabeça. Como eu vou colocando em frequências diferentes para a pessoa receber o feedback, porque a gente tem ondas diferentes, alfa, teta, delta, e essas ondas precisam ser reequilibradas de novo. Então, às vezes a pessoa fala, tá me dando sono. Aí você muda a frequência. Ou, às vezes, eu tô sentindo a cabeça pesada. Já aconteceu de eu mudar, por exemplo, para o lado esquerdo, pontos do lado esquerdo, e a pessoa fala, tá me dando enjoo. Eu percebo que não é a hora ainda. Tem muito que desenvolver ainda do lado direito do cérebro. E assim vai. São esses feedbacks que o paciente tem que me dar para eu saber se eu estou no lugar certo. Né? Fazendo o meu equipamento ler o local certo da cabeça para ele ver na tela da televisão e ele se autocorrigir.